Olá, bem-vindos a este PetCult sobre Pop Art. Este é um trabalho desenvolvido na disciplina de História do Design do curso de Sistemas e Mídias Digitais durante o semestre 2022.2 na Universidade Federal do Ceará. Vem comigo e vamos conhecer esse movimento que foi denominado como a morte da arte. O movimento pop art surge ainda na década de 1930 no Reino Unido, mas atinge o seu ápice nas décadas de 1950 e 1960, por meio da formação do Independent Group no ano de 1952 em Londres, e na década seguinte amplia os seus horizontes com os artistas norte-americanos. Em 1952, subia ao trono inglês a Rainha Elizabeth II. A Inglaterra buscava se recuperar dos danos da Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos se tornava a nação capitalista com mais força e expressão, influenciando o estilo de vida de outros países do mundo, e a cultura do consumo crescia e prosperava. O expressionismo e toda a sua subjetividade dominavam o mundo artístico, havendo claramente uma divisão entre a arte elevada e a arte vulgar. A pop art surge para contrapor a separação entre a arte e massas, e também a sociedade pós-guerra com a sua produção em série, uma produção repetitiva e padronizada. Características: aproximar a arte da vida cotidiana, uso de cores vibrantes, reproduzir peças publicitárias inspiradas na cultura de massa, uso da serigrafia, imitar a estética industrial, reproduções em séries do mesmo tema, inspiração no universo dos quadrinhos e o uso da imagem de celebridades. Existe uma grande influência dadaísta nas obras da pop art, que podem ser percebidas através das inserções aleatórias de figuras, palavras e objetos nas obras. Os artistas que formaram o Independent Group são considerados os precursores do movimento, com Lawrence Alloway sendo considerado o criador do estilo pop art. Grupo de artistas ingleses fundado em 1952 no Instituto de Arte Contemporânea de Londres. O grupo era formado por esses 5 rapazes aí e se desfez formalmente em 1956. Mesclou pinturas, colagens, gravuras, fotomontagens e recursos gráficos. A colagem, o que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes, de 1956, é uma das primeiras imagens relacionadas ao pop art e foi concebida como pôster e ilustração para o catálogo da exposição. Peter Thomas Blake é britânico e considerado um dos principais representantes e pioneiro da pop art moderna. Além de outras obras, é muito conhecido por ter desenhado a capa do disco dos Beatles, em 1967. Por este trabalho, conquistou o prêmio Grammy de melhor capa de álbum em 1968. Diferente do que ocorreu na Inglaterra, os artistas americanos começam os trabalhos de forma isolada. As primeiras exposições com obras que tinham características do movimento só começam a aparecer em 1963, com as exposições Arte 1963, Novo Vocabulário e Os Novos Realistas. Perdão, pessoal. A pop art criticava o consumo e materialismo da década de 1950. Os artistas ligados a este movimento utilizavam a cultura de massa para fazer a crítica ao imaginário capitalista de consumo, ao estilo de vida americano, abordando o banal de maneira crítica e utilizando publicidade, quadrinhos, cinema e objetos de consumo cotidianos. Esses itens do cotidiano eram transformados em artigos surreais, que ao mesmo tempo objeto de crítica e inspiração. Mas se por um lado o pop art criticava o consumismo, por outro ele o alimentava, pois muitos dos itens que foram utilizados como inspiração para obras do movimento tiveram um aumento explosivo de vendas, como as sopas Campbell. O pop art americano acolheu os artistas que não se identificavam mais com a abstração da arte. Entre eles merecem destaque Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Klaus Oldenburg, Tom Velzeman, Robert Rauschenberg e Jasper Johns. Andy Warhol retratou celebridades criticando o vazio presente neste mundo. Também é dele a série de obras sobre as latas de sopa Campbell. Destacou a importância da arte na publicidade e nas relações de consumo da sociedade capitalista com o desenvolvimento de um processo industrial de produção de obras de arte. Seu ateliê se chamava A Fábrica.
Grande parte de sua obra foi baseada em imagens da atriz Marilyn Monroe, um ícone midiático que poderia ser mais facilmente compreendido como uma identidade cuidadosamente criada. Ao repetir constantemente a imagem dela em sua arte, como uma lata de sopa Campbell, Warhol deliberadamente transforma Marilyn de uma pessoa real em um produto que pode ser fabricado e consumido. Como o artista pop disse uma vez, quanto mais você olha para a mesma coisa, mais ela perde o seu significado e melhor e mais vazio você se sente. Roy Lichtenstein é apontado como um dos precursores da pós-modernidade. Partindo do entretenimento, utilizando o gibi, elaborava novas concepções e os seus quadros, desvinculados do contexto de uma história, aparecem como imagens frias, intelectuais, símbolos ambíguos do mundo moderno, combinando arte comercial e abstração. Pronto, fiquei boa. Voltando. No Brasil, o pop art chega na década de 60, durante a ditadura militar. O movimento foi bastante utilizado para criticar o regime de opressão e a censura à liberdade de expressão. As obras confeccionadas a partir de materiais reutilizados serviram de instrumento para denunciar os problemas sociais e a violência sofrida pela população. Ao redor do mundo, embora o pop art tenha sido fortemente criticado por sua admiração pela banalidade e pelo consumismo, o movimento rapidamente se popularizou e levantou questões mais essenciais da arte. O que pode ser a arte? Alguns assuntos são mais importantes do que outros? Quem pode apreciar uma obra de arte? O fato de que toda e qualquer coisa pudesse se tornar um assunto de arte minou o elitismo e a hierarquia que foram mantidos no mundo da arte por séculos, desafiando a sociedade a olhar com mais atenção para o cotidiano. Todos estes desdobramentos caracterizavam o pop art como o ponto de transição entre o modernismo e o pós-modernismo. Este trabalho foi realizado pela equipe Ana Rafaela, Fátima Letícia, Jackson Pereira, Jorge Lucas, José Roberto e Julião Chaves. Nosso agradecimento aos professores Ismael e Inga por compartilhar seus conhecimentos conosco e a todos os colegas da turma. Até o próximo sofrido semestre.